Olá, autoespectadores! Sejam muito bem-vindos ao Papo de Garagem. Mas esse não é um episódio qualquer. Estamos comemorando o nosso primeiro ano no ar e a superação da marca de 150 mil visualizações. Um feito que nos parecia impossível quando começamos esse programa, mas que se tornou realidade graças a cada um de vocês. Por isso, de imediato, nosso muito obrigado pela confiança. Sua audiência, participação e feedbacks, sejam elogios, sugestões ou críticas, são o combustível necessário para seguirmos em frente na missão de entregar informação opinativa, independente, qualificada e descomplicada para vocês. E é justamente por isso que, independente desse episódio ser comemorativo, sim, temos muito conteúdo de qualidade para entregar. Olha só, análise detalhada dos resultados da indústria para novos e usados, incluindo aquela lista dos mais vendidos que vocês tanto gostam, só que com uma surpresa adicional que certamente vão gostar muito. Destaques do Salão do Automóvel Chinês, análise dos impactos da aplicação do imposto seletivo nos automóveis. Mais imposto! Análise do crescimento do número de financiados no setor e uma super entrevista com o vice-presidente da Hyundai, Ángel Martínez. Já deu para perceber que, para variar, a agenda está lotada de informações para vocês, né? Então vamos de imediato chamar a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil, e em poucos segundos estaremos de volta. No último ano eu cheguei a lugares que eu sempre sonhei. Se hoje o Brasil me conhece, eu só tenho a agradecer. Agora, olhando pra frente, eu tenho um novo desejo. Ir cada vez mais longe. Um ano de AWM no Brasil. Olá, Revolução. Hello, Tomorrow. Falando em patrocínio, é importante lembrar que o nosso programa também tem como patrocinadores, além da GWM do Brasil, a Parafusos Continental, a Veloy, a Unidas e a Jet Dynamics, e também apoiado por Abla e Fenalto. Visitem o site deles para conhecerem melhor o que podem fazer por vocês. Os links estão aqui embaixo na descrição. Vamos acelerar? Técnica, solta a vinheta do quadro Resenha. Antes de começar o nosso resenha, recebemos mensagens de alguns expoentes da indústria nos felicitando pelo aniversário de um ano e a superação das 150 mil visualizações. E gostaríamos de compartilhar essa honra com você durante o episódio de hoje. Que tal começarmos com o presidente da Anfávia, Márcio Leite? Caríssimos Márcio, Stephanie, Ricardo Bacelar, primeiro parabéns pelo primeiro ano do nosso programa do Papo de Garagem. Cara, 150 mil visualizações, vocês são feras. Então, eu queria desejar sucesso, ainda mais sucesso para vocês. Falar que esse é um programa, eu não perco um e me sinto em casa. Todas as vezes que eu vejo ali as entrevistas, o papo de vocês, é bem legal, transforma o nosso setor em algo cada vez mais gostoso, mais prazeroso e trazendo, levando mensagens sérias. Então, muito obrigado. Obrigado pela parceria, pela amizade, por tudo que vocês representam para o nosso setor. Então, que venham outros muitos anos do Papo de Garagem e muito sucesso para vocês, viu? Muito obrigado e espero vocês na nova sede da Anfávia. Quem sabe a gente não faz um Papo de Garagem aqui na nova sede da Anfávia e eu vou ficar muito feliz, algo bem interativo, bem legal. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, muito sucesso. Meu amigo Márcio, agradeço em meu nome e certamente em nome de todo o time do programa Papo de Garagem pelas suas gentis palavras. Muito nos honra ver o nosso trabalho reconhecido por você e toda a família Anfávia. E olha, vamos falar mais sobre esse convite para gravar uma entrevista aí na sede, viu? Bom, vamos começar analisando os números do setor automotivo do mês de abril. E para ajudar nessa missão, tenho o prazer de chamar o querido amigo Milad Calume da Jet Dynamics. Grande Milad, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. O prazer é todo meu, você sabe disso. É um prazer estar aqui com os ouvintes e com vocês também aqui novamente. Bom, Milad, como é que foi o comportamento do mercado no mês passado? É um passarinho que me contou que nós tivemos mais um mês super positivo, foi isso mesmo? Olha, Bacelar, foi um mês surpreendente, tá? Era um mês, abril era um mês aguardado, ter mais vendas em relação a março, mas foi surpreendente. A gente atingiu quase 205 mil vendas, né? Dentre elas, 246, arredondando os números, tá? 246 mil para carros e 61 mil para comerciais leves. Espetáculo, hein, Milad?
Você me corrija se eu estiver errado, mas foi o primeiro mês desse ano a superar a marca de 200 mil unidades vendidas, o que, segundo a Autodata, não ocorria desde abril de 2019, ou seja, antes da pandemia. E um outro destaque digno de nota é que o CEO da HP Automotores, o nosso grande amigo Mauro Correia, já foi entrevistado aqui pela gente, ele diz acreditar que nós passaremos de 2 milhões e 500 mil unidades esse ano, o que representaria um crescimento em torno de 10% em relação ao ano passado. Aliás, Milad, se você me permite, o Mauro também gravou uma mensagem de felicitações pelo aniversário do nosso programa. Vamos assistir juntos? Parabéns, Bacelar, pela iniciativa do Papo de Garagem. Um programa muito descontraído, que eu tive a oportunidade de participar e que traz informações muito relevantes e importantes para o nosso segmento, o segmento da mobilidade. Além de tudo, quero te parabenizar, porque em um ano o programa Papo de Garagem já teve mais de 150 mil visualizações no YouTube. Um recorde, cara. Tenho certeza que esse sucesso vai continuar e esse programa vai conseguir aderir muito mais visualizações e muito mais profissionais participando. Grande abraço. Meu amigo Maurão, sei que você está aí do outro lado da telinha nos assistindo. Agradeço imensamente pelo privilégio de receber essa sua mensagem. Ver o nosso trabalho reconhecido por você nos honra muito. Obrigado demais. Bom, Milad, voltando aqui para a nossa análise, né? Como é que esse resultado excepcional que você acabou de mostrar aí no mês passado, ele se traduz na relação entre venda direta e varejo? Ô Bacelar, que privilégio ter uma mensagem dessa do Mauro Correia, hein? Poxa, é um motivo de orgulho, né? E aliás, 150 mil visualizações não é para qualquer um, não, né? Parabéns, poxa. Mas sobre as vendas diretas, a gente teve um comportamento ainda, o varejo superior às vendas diretas, ainda abaixo da média que a gente espera até o final do ano, que seriam aqueles 55% no mês, né, para o final do ano, mas a gente teve um comportamento ainda com o varejo mais forte do que, de fato, as vendas diretas, né? A gente vê que esse comportamento tende a mudar a partir de maio, e agora abril a gente começou a ter esse momento aí, já começando a impactar um pouquinho mais, mas ainda, de fato, as vendas diretas abaixo da venda no varejo. Bom, Milad, como eu sempre digo, né, varejo superando vendas diretas é sempre um bom sinal. Mostra que o consumidor final está marcando presença no mercado e com bom poder de barganha. Mas a margem é pequena, especialmente em um momento onde as locadoras ainda não estão comprando tanto assim, de acordo, inclusive, com a sazonalidade natural, né? Mas, segundo Paulo Miguel, VP da Abla e nosso parceiro de análise aqui no programa, é esperado que esse volume comece a subir a partir do mês que vem. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Agora, Milad, e os eletrificados, hein? Segundo a Fenabrave, foram praticamente 15 mil unidades vendidas no mês e mais de 50 mil no acumulado do quadrimestre. Bacelar, 15.199 veículos eletrificados, o que é realmente um número muito significativo para o mercado brasileiro. A gente entende que existe aí uma margem grande ainda para esse mercado, né? Uma aposta muito grande. A gente já conversou muito sobre isso, quase todos os programas os quais eu participei, a gente conversou em algum momento mais ou menos sobre esse tema. Então, de fato, existe aí uma tendência grande de que os eletrificados permaneçam dentro do mercado brasileiro e se estabeleçam dentro do mercado brasileiro de forma indiscutível, né? Inclusive, né, olhando sobre uma projeção ainda no médio e longo prazo, a gente entende, né, a gente da Jato, a gente entende que até 2030 a gente prevê que em números arredondados, né, os mild hybrids, né, os híbridos leves vão representar em torno de 25% das vendas, os motores a combustão puros 50%, novamente números arredondados, e todas as outras tecnologias, os híbridos, os elétricos puros, os outros 25%, né? Os veículos movidos a hidrogênio, né, com uma participaçãozinha muito pequenininha, mas é isso que a gente verifica aí no longo prazo. Então, usando uma frase que também eu escutei e aprendi de você, mas você me ensinou que não foi sua, que foi de um terceiro, né? A nossa matriz tem que ser eclética e isso, essa projeção aí no médio e longo prazo aí para 2030, né, ela vai se mostrar de fato bem aderente a essa afirmação. Pois é, a gente fica muito feliz toda vez que a gente paga royalties para o nosso amigo Christopher Podgoski, presidente da Scania, ele que cunhou essa frase tão feliz, né? Mas falando sobre os resultados, né, a depender das notícias cada vez mais fortes da chegada de novas montadoras chinesas por aqui, esse segmento tem tudo para ficar ainda mais agitado. O desembarque que acabou de ser anunciado aí da Neta e da GAC é só um aperitivo. Vamos ficar de olho nisso. Aliás, Milad, eu havia mencionado a Fenabrave, né, e o seu presidente querido José Andretta, ele também enviou uma mensagem de felicitações pelo aniversário do nosso programa. Vamos assistir aqui? Caros amigos, Bacelar e Márcio,
parabéns pelo aniversário do programa Papo de Garagem, do qual eu participei com vocês, tive a honra de participar. Veja, vocês estão prestando uma grande contribuição para o setor e tenho certeza que as pessoas que assistem esse programa estão felizes com o conteúdo. As 150 mil visualizações falam por si só. A FenaBrave está sempre à sua disposição no que for necessário para o sucesso desse programa. Contem comigo, parabéns, estamos sempre juntos. Forte abraço a todos. Meu queridíssimo Andretta, eu e todo o time do Papo de Garagem, a gente está super envaidecido com a sua mensagem. Ouvir esse reconhecimento vindo de alguém com seu calibre não é pouca coisa, não. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Agora, Milad, voltando ao assunto dos eletrificados, a partir desse mês, os nossos autoespectadores também terão aqui o ranking destes tipos de veículos 0 km mais vendidos no mês anterior. É isso? Exatamente, Bacelar. A gente alterou um pouquinho e com números fechados da Jato, né? A gente vai ver pelo gráfico dois fatores, né? O ranking por marca, como a gente já havia feito com os motores a combustão, né? O ranking geral, aliás, a gente está vendo agora, a gente vai direcionar um pouquinho o ranking com os motores elétricos, né? E com respeito aos modelos, a BYD é dominante, ocupando as 3 primeiras posições, com o Dolphin Mini, com o Song Plus e com o próprio Dolphin, né? Uma dominância plena, somando tudo com basicamente 41% do mercado, aí seguido de Corolla Cross, do Raval H6, e dos outros também, né? Acho que os telespectadores vão poder ver todos os dados na tela, eu não vou ficar repetindo aqui para não ficar cansativo para eles. Agora, já no acumulado, o que é também interessante, Bacelar, esse ranking também não tem uma alteração tão significativa, né? Também a gente pode verificar pelos gráficos em análise aí para os próprios consumidores, autoespectadores acabarem dando uma olhada e vão verificar que a BYD também é líder e vão seguir mais ou menos a mesma lógica do que a gente pôde observar dentro do ranking do mês. E exatamente na mesma lógica, também a gente observa dentro do acumulado por modelo, né? Onde a BYD também é dominante nos 3 modelos, conforme a gente falou, seguido do Corolla, seguido do Raval, enfim, é o mesmo ranking, é algo bem semelhante. Uma outra posição deve se mudar ao longo dessa lista, mas enfim, é fundamentalmente a mesma sequência entre o ranking que foi vendido no mês passado, no mês de abril, e o acumulado até abril desse ano. É um mercado bem interessante, né? É um mercado ainda que está se formando, está tendo novos players nesse mercado, está se gerando ainda um conteúdo para o consumidor. Existe muita dúvida, muita notícia falsa, né? Nós, inclusive, recentemente conversamos sobre isso, veículo a combustão pegando fogo e notícia falsa na internet mostrando que veículo elétrico era um veículo elétrico. Então, assim, é muita desinformação ainda para esse mercado, que eu acho que é importante o consumidor se informar, que carro elétrico não dá choque, que, enfim, tem todos os benefícios de um veículo elétrico. Existe muita discussão, existem pontos positivos e pontos negativos, que é óbvio que no determinado momento o consumidor tem que se informar e de fontes corretas e com credibilidade, como o seu programa. É isso, né, Milad? E é por isso que o Papo de Garagem está aqui, né? Para prestar esse serviço de entregar informação qualificada, opinativa e numa forma mais complicada possível. Aliás, esse ranking, né, de elétricos, eu tenho que agradecer você, a Jato, por ajudar a gente a entregar um pedido de muitos dos nossos autoespectadores, né, que vinham ansiosos por também obter essa informação com a gente. Mas com relação ao que você comentou, talvez só complementando, né, você chegou a falar rapidamente, não tem dúvida que a chegada de novas montadoras chinesas e novos produtos eletrificados que serão ofertados pelas montadoras tradicionais vão acirrar bastante essa disputa. E como sempre a gente diz, salve a concorrência sadia em benefício da indústria e seus consumidores. Bom, Milad, vamos complementar então a visão do ranking dos 0 km mais vendidos agora numa visão geral. Com relação ao ranking geral, interessante, o Polo se sustentando na liderança, né, com a Strada em segundo, o Polo com 6% de participação de mercado, interessante, falando do mês de abril, né, deixando bem claro aí para os nossos telespectadores, né. E com respeito à marca, a Fiat na liderança, somando todos, né, todos os modelos, a Fiat com 20,3% de participação, seguido da Volkswagen com 16,1%. Então, a Fiat ainda se consolidando, se você olhar sob a ótica do grupo, né, a Stellantis, aí a participação obviamente soma, porque você tem que somar também a Jeep, que tem uma participação relevante, que está aqui ainda no ranking, como os telespectadores podem observar, tem que colocar Peugeot, tem que colocar Citroën, enfim, todas as marcas que compõem o grupo Stellantis, e aí, como grupo, realmente é definitivamente dominante.
Então, a gente vê essa composição de uma forma bem clara e uma repetição também muito próxima do que a gente viu ao longo dos últimos meses, e cada vez mais a Stellantis se consolidando como líder brasileiro aqui, com próximo de 30% de participação. Meu amigo Milad, pelo visto, essa disputa entre polo e estrada vai ser decidida na última volta da corrida e no Photoshop. E não é o único embate emocionante, né? A gente observa no ranking que nós ainda temos uma briga forte ali entre Onix, Argo, HB20, cabeça a cabeça, e um bloco um pouco mais embaixo, outra briga ferrenha, Onix Plus, T-Cross, Tracker, Mob, Saveiro e Creta. Rapaz, como costuma dizer um certo locutor esportivo, vai ter emoção até o final. Milad, para fechar, o ranking em termos de marcas também apresentou disputas acirradas mês passado, lá na casa das 7.000 unidades, não foi? Bacelar, algo bem interessante, a gente teve aí basicamente 7.500 unidades de diferença, né, no mês de abril, entre Volkswagen e Fiat, aí para o terceiro colocado também, algo em torno de 4.000 unidades para a GM, então essas três aí um pouco deslocadas, mas entre o terceiro e quarto também, Toyota e Hyundai, uma briga bem ferrenha nessa posição, a Hyundai, a Renault brigando um pouquinho com a Jeep, e a disputa entre o sétimo e o 10º colocados, a diferença de 200 veículos, a briga tá feia para estar aparecendo nesse ranking, viu, Bacelar? Tá interessante observar. Vamos ver como que vai ser o comportamento mês que vem. Eu lembro que no mês passado eu fiz até uma brincadeira tentando medir isso em carretas, né? A gente não é muito bom nisso, mas certamente são muito poucas carretas de diferença, né? Mas, mais uma vez, né, vale destacar que essa concorrência feroz, porém sadia, eu sempre faço essa observação, ela só faz bem para a indústria, pois mantém todas as montadoras bastante ativas nas suas estratégias de marketing e também aos consumidores. A única peça que ainda está faltando funcionar melhor é fecharmos aquela boca de jacaré entre os produtos e a capacidade econômica da população em geral. Seja na linha da redução de impostos para baratear os produtos, seja no aumento da prosperidade do lado dos consumidores, de preferência ambos, nós temos que nos debruçar seriamente nessa questão, para aí sim fazer felizes indústria e consumidores. Infelizmente, os sinais mostram que não estamos indo nesse caminho, estamos indo na direção oposta. E a gente vai discutir esse assunto com mais detalhes daqui a pouquinho. Bom, Milad, eu sei que você está aí em viagem, né? Eu agradeço duplamente, né, a oportunidade de você estar participando aqui conosco. Agradecer mais uma vez não só a sua valiosa participação no episódio de hoje, mas o conjunto da obra, né? Você já faz parte do time, já faz parte da história do Papo de Garagem, e eu não tenho a menor dúvida de que o conteúdo riquíssimo que você agrega aqui no programa com as análises, ele é muito apreciado pela nossa audiência e certamente faz parte do sucesso que a gente alcançou nesse primeiro ano no ar. Aliás, Milad, outro de nossos recentes entrevistados também mandou uma mensagem de felicitações pelo aniversário do programa, inclusive citou. Vamos assistir aqui. Um ano de Papo de Garagem, que bacana! Parabéns, Bacelar, Márcio e Milad. Um programa de vocês é muito bacana porque tem um planejamento, dá pra ver a qualidade do material que vocês trazem para a sociedade, a discussão com vários atores da sociedade. Isso é fundamental para que a gente possa pensar e repensar a nossa mobilidade no Brasil. O papel que vocês estão fazendo é tão bacana, eu vejo com tanta felicidade esse ano que está passando aí, o primeiro ano, a primeira volta ao redor do sol do Papo de Garagem. Que muitas outras voltas venham por aí. Sucesso a vocês, muitas felicidades e tudo de bom. Um abraço aqui do Hudson, da Unicamp, para vocês. Tchau! Mestre Zanin, obrigado demais pela sua mensagem. Você sabe que a sua entrevista aqui no Papo de Garagem, aliás, entrevista não, né? Aquilo foi uma verdadeira aula. Repercute até hoje. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Poxa, Bacelar, que honra! Mas é que na verdade, eu acabei substituindo ao Márcio por um problema pessoal e ele acabou me colocando no programa. Mas, poxa, de qualquer forma, é um motivo de honra ter sido citado por ele, uma sumidade no assunto de baterias aqui no mercado brasileiro. Então, pô, motivo de orgulho. Enfim, telespectadores, autoespectadores, eu tenho uma dificuldade para associar isso, terrível, toda hora eu tive que citar 2 vezes isso, autoespectadores, eu agradeço ao carinho de vocês nesse ano de programa, de uma forma que eu pude contribuir com um pouquinho do meu conhecimento, com as análises que a gente pôde fazer, antes num formato e agora dentro de um outro formato, podendo de uma forma contributiva aqui no programa, apoiando ao Bacelar aqui, sempre da forma que eu pude fazer, tentando
entregar o meu melhor. Então, sucesso ao Papo de Garagem, é o mínimo que eu posso desejar, e muitos outros anos aí de programa para vocês. Um grande abraço para todos e obrigado pela paciência em ficar me escutando. Que imagina, Miládio. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de novos que gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões. Sugiro que visitem o site da Jata, o link está aqui embaixo nos comentários. Bom, para deixar essa nossa análise de mercado bem completa, precisamos conferir também como anda o mercado de usados, não é mesmo? Então está na hora de convidar o presidente da FENAL Tem Pessoa para nos atualizar sobre esse importantíssimo segmento de mercado. Enilson, seja muito bem-vindo de volta à nossa garagem. Conta pra gente como se comportou o mercado de usados no mês passado. Como foram os números de abril? Olá, Bacelar. Olá, amigos do Papo de Garagem. É uma honra e um prazer estar com vocês mais uma vez aqui, batendo esse papo que a gente tem mensal, atualizando sobre os dados do mercado. E a gente tem muita notícia boa para contar para vocês. O fechamento de abril nos ofereceu alguns números bem interessantes. Por exemplo, a gente, em relação ao mês anterior, nós crescemos 11,3%, num total de 1.315.000 carros contra 1.181.000 do mês anterior. Então, é um número significativo esse crescimento, é um número bem relevante, e isso nos remete a um quadrimestre, né, de um crescimento de 26,6%. Ou seja, os primeiros 4 meses do ano nos ofereceram números superiores em 26,6% aos números do ano do mesmo período anterior, ou seja, do quadrimestre. Olhando com essa lupa e fazendo uma projeção, o que a gente pode garantir já é que o primeiro semestre, a gente seguramente vai ter um primeiro semestre que baterá todos os recordes. Se isso vai se perpetuar e se o segundo semestre vai nos garantir esses números estupendos, nós vamos ver depois de junho. Mas, enquanto a gente está aqui, a gente está super feliz com esses números, inclusive surpreendendo alguns parceiros do mercado da Fenalto, que a gente dialoga com frequência, e o pessoal da área de crédito está super feliz também com isso. Você tocou no final, eu vou de trás para frente, né? Você lembra das nossas conversas no meio da semana, né? A grande incidência de financiamentos no mercado de usados, né? Eu vou falar mais à frente no programa, eu vou fazer uma análise específica sobre a questão do crescimento dos financiamentos, mas me chamou rapidamente a atenção um volume muito grande de veículos usados financiados, certamente isso ajudou a impulsionar os números da indústria, mas eu vou ficar, aí de novo, né, vindo de trás para frente, ficar com a relevância do crescimento de 2 dígitos sobre uma base grande, né, que normalmente a gente sempre faz uma ponderação, né? Cresceu 2 dígitos, mas a base era baixa. Não é o caso do mercado de usados, né? São 2 dígitos numa base bastante consistente. Então, isso é mais uma demonstração da fortaleza desse setor. E eu estou com você, eu não tenho dúvida de que a gente vai para cima do recorde, não só no primeiro semestre, mas do ano inteiro. A conferir. Enilson, assim como no caso dos veículos novos, nossos autoespectadores aqui ficam ansiosos para ouvir aquelas dicas valiosas sobre os modelos mais vendidos entre os usados no mês passado, principalmente aquelas movimentações no ranking que merecem mais destaque. Alô você, olho vivo para não perder nenhum detalhe do que o Enilson vai contar para vocês. Olha, Bacelar e amigos, tirando um pouco o Gol que é fora da curva, tirando de foco, porque ele está sempre bem posicionado entre 7,7% e 8% desse mercado, por razões óbvias, há muito tempo que ele está presente, né, nesse ranking, mas a gente tem alguns destaques bem interessantes, né? O mais interessante é que o Polo já começa a ocupar o espaço do Gol gradualmente, já entrando no ranking do top 10. E isso é uma coisa interessante, porque na realidade é um carro que ainda tem pouco seminovo Polo no mercado, mas ele já começa a ocupar esse espaço. As estrelas continuam sendo o Gol Uno e o Palio, mas o Polo já começa a ocupar. E a estradinha, rapaz, que não deixa a gente não consegue parar de falar da estrada, né? A estrada é um fenômeno. A estrada hoje, se tivesse ranqueada em veículos leves de passeio, ela seria o 5º lugar, tá? Com 30 mil comercializações no ano, né? 30 mil comercializações nesse último mês. E ela ficaria em 5º lugar já. Quando você joga ela para a categoria dela, ela fica disparada, dá de lavagem no resto do pessoal, com 20% de preferência para ser comercializada. Portanto, as grandes dicas são
essas estrelas que a gente falou. O Polo começa a ocupar o espaço do Gol, o Gol continua disparado lá na frente e a Estradinha fazendo aquele belíssimo sucesso. Em breve, a Fenalto vai compartilhar com vocês um estudo específico sobre isso, mas a gente está esperando fechar o semestre. Opa, olha aí. Isso daí é um spoiler, Enilson? Sim, para vocês sempre. Bacana, bacana. Vamos aproveitar essa aura, Nilson. Vou aproveitar, na verdade, uma feliz coincidência. Eu vou apresentar mais um vídeo de felicitações pelo nosso aniversário aqui no programa, né? Porque ele foi enviado pelo presidente da Unidas, o Cláudio Zattar. Eu um dia certamente vou apresentar ele pessoalmente para você, até porque ele é alvinegro carioca que nem nós, né? Vamos assistir ele falando aqui. Olá, Bacelar. Olá, Márcio. Quero deixar registrado aqui os meus parabéns por um ano completado do programa Papo de Garagem. Parece que foi ontem. Todos vocês trouxeram muito conteúdo, muitos debatedores do mundo automotivo, do mundo da mobilidade urbana, do mundo de caminhões. Isso tudo trouxe conteúdo para essa audiência hoje que vem prestigiando vocês e que realmente vem aumentando a cada tempo. 150 mil visualizações no programa ao longo de um ano é uma grande conquista. Eu espero que vocês, ao longo desses anos, conquistem mais audiência, mais amplitude. Vocês merecem e o seu público merece todo esse conteúdo que vocês estão trazendo. Parabéns e contem conosco. Amigo Zattar, eu tenho certeza que você está nos assistindo. Quanta honra receber esse teu reconhecimento. Isso só aumenta a nossa responsabilidade daqui para frente, né? Obrigado de coração. E olha, precisamos combinar de ir juntos no Newton Santos, hein? Agora, Nilson, voltando para fechar nossa análise sobre o mês de abril, como se comportou o mercado sob aquele olhar daquelas faixas de tempo de uso? Lembra da nossa discussão sobre velhinhos, sêniors no mês passado? Eles voltaram a performar bem? Então, rapaz, os velhinhos continuam mandando no mercado, eles têm um crescimento de 11,6% num crescimento acumulado, isso deixa a gente super feliz e faz com que a gente preveja bons e auspiciosos meses futuros nesse segmento que fica acima de 13 anos. Um outro ponto a destacar muito importante é que a região centro-oeste começa a rivalizar em percentuais de crescimento, obviamente que não é o percentual total, mas em percentuais de crescimento, a região centro-oeste começa a rivalizar com a região sudeste, que, como sempre, é a locomotiva do Brasil. E aí eles começam a ter crescimentos consistentes e muito próximos. Esse mês, a gente conseguiu ver um crescimento de 11,2 na sudeste contra 11,0, 11 cravados na região centro-oeste. E olha que é interessante, né? O agro deve estar puxando isso com muita força, o Bacelar. Surpreendente, né, Nilson? Mas poxa, mais um detalhe aí dos números bem auspicioso. Eu, particularmente, fico feliz quando a gente sempre tem perspectivas de descentralizar o nosso ambiente de negócio aqui no Brasil, né? Nilson, eu sei que você está com um problema de horário aí, então eu queria agradecer imensamente mais uma participação destacada aqui no nosso programa, sempre trazendo informações super qualificadas. E hoje, particularmente, né, que a gente está comemorando o primeiro ano de aniversário, um agradecimento particular, né, que o show que você dá todo mês aqui na análise do mercado de usados, ele enriquece o nosso conteúdo e certamente ajuda a justificar o sucesso que a gente alcançou no primeiro ano no ar. Então eu queria realmente de público agradecer imensamente a você por isso. Bacelar, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o Fenalto, de estar junto com vocês, de ganhar um pouco junto ao nosso público da credibilidade que o teu programa tem. Quero parabenizá-los por esse ano de trabalho e quero também parabenizar pela proximidade e por trazer o pessoal da Unidas na figura do Cláudio. Prometo que a gente vai junto para o jogo do nosso time querido do Rio de Janeiro. Fazemos parte de uma casta de tradicionalíssimos torcedores, né? E eu acho que vale a pena a gente celebrar esse ano visitando o nosso querido Newton. Um abraço a você, um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado de coração, Enilson. Amigos autoespectadores, alguma informação adicional sobre o mercado de usados que vocês gostariam de ver aqui? Não deixem de encaminhar suas sugestões. Sugiro que visitem o site da Fenalto, o link está bem aqui embaixo nos comentários. Vai comprar, vai vender, novo, usado, carro, moto, quem sabe um caminhão? Não deixe de se inscrever no canal e assista a nossas dicas para tomar sempre a melhor decisão. Bom, como eu havia mencionado, o que não falta nesse momento da indústria é pauta importante para analisar. Dentre todas as mais recentes, não há dúvidas que o grande destaque foi o Salão do Automóvel Chinês. Na verdade, desde que analisei o lançamento do primeiro carro da Xiaomi mês passado, aliás, esse episódio bateu um novo recorde de audiência daqui do programa. Choveram pedidos para que falássemos justamente sobre esse evento.
E não é à toa, estiveram presentes diversos executivos da nossa indústria, inclusive o nosso parceiro de análise de mercado aqui, o Paulo Miguel, vice-presidente da ABLA, e fazendo um apanhado geral das observações de todos eles, com a cobertura dos principais veículos internacionais, alguns pontos me chamaram muita atenção, principalmente pelos reflexos que poderão ser sentidos aqui no nosso mercado. O primeiro deles é a guerra de preços resultante de dois principais fatores. O primeiro é a combinação de redução de custo de produção, especialmente baterias, e quem assistiu a entrevista com o professor Zanin aqui no programa mês passado não está nem um pouco surpreso com isso. Lembrando que as baterias ainda são o item individual mais caro em um veículo elétrico. 2. A entrada maciça de novos players e produtos, desequilibrando aquela equação que a gente também já comentou bastante por aqui. Oferta maior do que demanda leva à queda de preços. Aqui cabe uma ressalva. Não muito bem explicado em algumas matérias de que a redução de demanda na China, o maior mercado mundial, não ocorre por desinteresse no produto, mas sim por saturação. Explicando melhor, a repetição de vendas volumosas nos últimos anos, mesmo em um mercado de 25 milhões de unidades, não propicia novos ciclos de compra em um espaço tão curto, o que também acaba concorrendo para quê? Para a sobra de oferta. Trazendo para a nossa realidade local, essa questão de guerra de preços remete a uma análise que eu fiz no último episódio sobre se fazia sentido comparar curvas de preços de veículos a combustão e elétricos. Para não ser repetitivo, sugiro que assistam, vale muito a pena para entender com mais clareza o que está acontecendo. O outro ponto de muito destaque no salão chinês foi a popularização de modelos híbridos e todas as suas nuances. Curioso nesse caso é vermos uma alternativa de propulsão que há tempos apontamos como excelente para a realidade brasileira começar a ser fortemente considerada em mercados muito maiores, mais ou menos pelos mesmos motivos, especialmente os calcanhares de Aquiles chamados baixa autonomia e carência de pontos de recarga. Talvez a única ressalva no nosso caso é o uso do etanol como combustível, mas não há dúvidas que colheremos um enorme benefício com a proliferação de oferta de produtos com esse tipo de motorização, principalmente com a aceleração da curva tecnológica de um lado e do outro a perspectiva consistente de redução de preços por volume. O segundo tema que gostaria de destacar é a proposta de incluir veículos movidos a combustão na lista do imposto seletivo, mais popularmente chamado de imposto do pecado. É inacreditável que mal acabamos de celebrar os pesados investimentos anunciados pelas montadoras, visando abastecer o mercado com produtos tecnologicamente atualizados, enquanto sinalizamos enfaticamente a necessidade de fecharmos aquela boca de jacaré entre os produtos e a capacidade econômica da população em geral, seja via redução de impostos, hoje já na casa dos 40%, para baratear o produto, ou seja, via aumento da prosperidade do lado dos consumidores, de preferência ambos, mas infelizmente vemos esta proposta totalmente na contramão do que se faz necessário. Segundo nota da Anfávia, publicada no site da Autodata, link aqui embaixo na descrição, abro aspas, a renovação da frota é fundamental para a descarbonização e o imposto seletivo tem por objetivo exatamente o contrário, afastar o consumidor, tal como ocorre com bebidas alcoólicas e tabaco. Em que pese ainda restarem rodadas de análise do texto por parte dos órgãos competentes, é fundamental o envolvimento de entidades especialistas com profundo conhecimento do cenário atual da mobilidade brasileira, para que possamos efetivamente aprovar uma versão final que faça felizes indústria e consumidores. E para fechar com chave de ouro o nosso quadro resenha de hoje, dou destaque para o crescimento bastante robusto do número de financiamentos no primeiro trimestre desse ano. Observem nessa matéria da Autodata que se trata do maior crescimento no primeiro trimestre em mais de 10 anos e abrangeu não só veículos novos, mas também usados, quase o dobro, além de ter se destacado em todos os segmentos. Praticamente 34% a mais em motos, 17,5% em veículos leves e 10,5% em veículos pesados. E falando em veículos pesados, dois executivos muito respeitados do segmento também nos mandaram mensagem de felicitação pelo aniversário do programa. Vamos ouvi-los. Amigos Márcio e Ricardo, é um prazer falar com vocês hoje aqui, nesse momento tão especial, comemoração do primeiro ano de vida do podcast Papo de Garagem. Olha, a experiência de vocês deu fruto a um projeto que alia conhecimento, profissionalismo e muito conteúdo para o setor automotivo. É fundamental que tenhamos canais como o Papo de Garagem para a gente poder debater assuntos pertinentes à mobilidade urbana, entre outros temas tão relevantes, não é mesmo? Eu aqui parabenizo vocês pela iniciativa e tenho certeza de que estaremos juntos em outras oportunidades para a gente poder falar sobre o segmento de transportes.
Pessoal, desejo vida longa ao programa e contem sempre com a Iveco. O meu grande abraço. Pô, Ricardo, Márcio, quem diria um ano de papo de garagem, né? Passou tão rápido, também com tanto conteúdo, com tanta relevância, com tanta gente super importante sendo entrevistada, trazendo muita informação, né? Principalmente para a gente que está, assim, que nós somos apaixonados por esse mundo da mobilidade e a gente sabe que tem uma avalanche de informações, fica bem complicado você separar o joio do trigo aí, e o papo de garagem traz esse porto seguro, porque traz pessoas entrevistadas, assuntos relevantes para o segmento, né, e para a mobilidade. Então, super obrigado para vocês, sucesso, muito mais sucesso, parabéns, e que vocês façam muitos e muitos outros programas importantes para a gente. Obrigado, um abração para vocês. Amigos Querichelli e Leoncini, todos os agradecimentos serão poucos pela gentileza de vocês. Receber esse reconhecimento nos honra demais e sinalizam que estamos no caminho certo. Muito obrigado de coração. Não tenho dúvidas que vocês dois estão muito felizes com esse crescimento dos financiamentos dos veículos pesados. Ele consolida a perspectiva de que esse ano será de total recuperação, bastante consistente para o segmento. Fiquem aqui com a minha torcida. Bom, seguindo em frente, chegou o momento do nosso tão aguardado quadro entrevista. Mas antes, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, Parafusos Continental, Veloy, Unidas e Jet Dynamics, e apoiado por Abla e Fenalto. Sugiro a visita ao site deles, os links estão aqui embaixo na descrição. Técnica, solta a vinheta do nosso quadro Entrevista. Amigos autoespectadores, temos a honra de receber Ángel Martínez, vice-presidente de vendas da Hyundai para o Brasil. Com mais de 30 anos de experiência no mercado nacional e internacional, e na Hyundai desde 2016, Ángel anteriormente atuou por 21 anos no grupo Mercedes-Benz, ocupando, dentre outras posições, a de presidente da Daimler para Costa Rica e Nicarágua. Ángel é mestre em administração de empresas, com ênfase em gestão internacional e finanças, e é graduado em economia pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Amigo Ángel, é um prazer enorme te receber aqui no Papo de Garagem. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo à nossa garagem. Boa tarde, Ricardo. A honra é minha. Parabéns por um ano do programa e é um prazer estar aqui com você, tá? O prazer é todo nosso, Ángel. Como você sabe, uma boa parcela do nosso público vem da indústria, mas a maior parte dele é composta por consumidores de produtos e serviços de mobilidade. Então a gente tem aqui uma chance, às vezes rara, né, de comunicação direta entre vocês, montadora, e o público direto consumidor de vocês, para vocês se conhecerem melhor, né? E eles conhecerem melhor você e a Hyundai. Eu não tenho a menor dúvida de que esses nossos autoespectadores estão bastante curiosos sobre o conteúdo que você vai compartilhar com eles. Então vamos lá, vamos começar as nossas perguntas. Bom, pergunta número 1. Ángel, talvez fosse interessante até você começar falando um pouco sobre as mudanças na parceria entre vocês e a Caoa, principalmente destacando os efeitos práticos para eles, os consumidores. Que tipo de benefícios esse movimento trará para os consumidores? Ricardo, boa pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas me fazem faz tempo com relação à estrutura que Hyundai tinha e agora vai ter no Brasil. A situação é a seguinte: antes da Hyundai desembarcar com sua própria fábrica e produtos em 2012, a Hyundai já tinha um representante, um importador, que era a Caoa. Foi a Caoa que construiu a marca no país e nós chegamos em 2012 e a gente continuou levando isso para o próximo patamar com a nossa fábrica de Piracicaba. Primeiro com o HB20, que rapidamente se tornou entre os veículos mais vendidos do país, tendo vários anos no qual foi o carro mais vendido do país, e depois o Creta na mesma sequência, ambos líderes no seu segmento. No final do ano passado, início deste ano, a gente definiu uma nova estrutura para o Brasil em conjunto com a Caoa. Desde o final de fevereiro deste ano, a Hyundai assume a importação, toda a participação da importação dos veículos fica com a Hyundai. A rede de concessionários, que antes eram 2 redes, passamos a ter apenas uma rede, ou seja, nós tínhamos um pênalti, mesmo a Hyundai, dependendo do ano, sendo a 4ª, 5ª maior marca do país, ela tinha uma ineficiência, nós tínhamos 2 redes, ou seja, nosso cliente tinha que ir para uma rede de concessionários comprar o HB20 e o Creta, e para outra rede comprar o Tucson, o Santa Fe, etc. Então acabamos com isso, e então a nova estrutura é Hyundai importa, Hyundai tem apenas uma rede de concessionários no país, e a Caoa, com sua fábrica em Anápolis, produz veículos sob licença para nós. Por que ela produz veículos para nós? Nós temos apenas uma unidade Fabril no Brasil, ela opera desde 2013 em 3 turnos
durante 6 dias e meio da semana, e não temos mais capacidade produtiva. Então, esse arrangement que fizemos agora com a Caoa nos permite complementar a nossa capacidade fabril com a deles. Tá? Então, resumindo, mudanças na distribuição, que agora é totalmente gerenciada pela Hyundai Motor Brasil, uma rede única de concessionários e alavancar o potencial produtivo da Caoa. Então, essa é o novo cenário. E para quem gosta de carro, agora o cliente Hyundai vai poder comprar automóveis desde o HB20 até o nosso flagship, o Palisade, passando por veículos a combustão, híbrido e elétricos. Bom, Angel, na verdade, não somos só nós que estamos fazendo aniversário, né? Vocês também estão comemorando 10 anos do complexo industrial da Hyundai lá em Piracicaba, também estão comemorando o anúncio da nova rodada de investimentos, mais ou menos 5,5 bilhões de reais, não é isso? Destinados à pesquisa e produção de veículos híbridos, elétricos e hidrogênio. O futuro da matriz energética nacional, aliás, tem sido um dos temas mais pedidos pela nossa audiência para ser discutido aqui. Então, talvez seja uma excelente oportunidade para você contar para eles qual a visão da Hyundai a respeito do assunto. Acho que aqui eu vou juntar a visão que a gente tem sobre o Brasil com a visão global. Com relação ao Brasil, o Brasil está numa situação privilegiada em termos de energia limpa e renovável. Temos o etanol, então a Hyundai e a empresa acredita que o etanol vai continuar tendo um papel dominante vamos dizer, na propulsão dos veículos no país, por uma situação muito simples. Já existe uma infraestrutura operando há mais de 40 anos e que tem dado certo. A questão é como a gente levar isso para o próximo patamar. E nesse sentido, a Hyundai, ela vem trabalhando faz muitos anos nas células de hidrogênio. Temos veículos em série, tivemos o iX35 no passado, atualmente temos o Nexo, estamos trabalhando em veículos comerciais, geradores, motores pesados, para levar, vamos dizer, o hidrogênio para o próximo patamar. Atualmente, no início do mês passado, fizemos uma conferência, um seminário em Piracicaba, onde a gente apresentou o Nexo. Temos um Nexo no país, e então, pensando sobre os investimentos da empresa no país e sobre o nosso portfólio e a direção da matriz energética, nós estamos já trabalhando para desenvolver aplicações que atendam não só o Brasil, mas o resto do mundo também. Então, parte dos investimentos que foram feitos, anunciados, tem a ver com isso, não posso entrar nos detalhes. Tivemos conversas, o nosso chairman executivo, acionista da empresa, esteve no Brasil no final de fevereiro, além das reuniões de rotina com membros do governo, também esteve com o presidente da USP, discutindo possíveis e futuras parcerias com relação a energias renováveis. Então, Ricardo, a Hyundai é líder no mundo em células de hidrogênio, até fornecemos isso para um outro player na indústria automobilística e acreditamos que existe um potencial muito grande de juntar célula de hidrogênio com o etanol. Então, é uma linha que estamos olhando e explorando com bastante intensidade. Bacana, até pegando uma carona na pergunta anterior, né, fazer um pouco de migração aí do assunto matriz energética para produto, até porque, como eu mencionei, grande parte da nossa audiência são consumidores, né, de produtos e serviços de mobilidade, então eles certamente vão querer saber muito detalhe a respeito, obviamente que você puder mencionar, né, a respeito dos produtos. Vocês estão trazendo, você mencionou que você já tem aí um Nexo aqui no Brasil, movido a hidrogênio, vocês estão sinalizando chegadas do Ioniq 5 ou Ioniq 5, não sei como é que estão chamando, do Kona, tem o caminhão HE, tem o Tucson, também a combustão. O que você pode contar sobre esse portfólio tão diversificado que vocês estão preparando para atender os nossos autoespectadores? Opa, vamos lá. Tenho que medir minhas palavras. Não, brincadeira, Ricardo. É o seguinte, a gente começou o ano oferecendo apenas os veículos Flex, que é o HB20 e o Creta. Até o final do ano, além dos veículos Flex, vamos ter veículos híbridos e veículos elétricos nos nossos showrooms. Já está confirmado que o Ioniq 5 e o Palisade estarão chegando aos nossos showrooms no segundo semestre. Tem um terceiro brinquedinho que em breve também confirmaremos, que veículo, vamos dizer, de vanguarda em termos de tecnologia e em termos de veículo verde. Então, em breve estaremos compartilhando isso. Então, é um ano de muita mudança, é um ano de muita novidade e diferente, acho que o que diferencia a Hyundai aqui é a maioria das outras montadoras, com uma ou duas exceções das tradicionais, ela está renovando o seu produto.
nós estamos entrando em segmentos onde não participávamos. Nós participamos apenas do segmento B, com o HB20, e do B Sub com o Creta. Agora vamos começar a participar, basicamente, vários segmentos para cima disso. Então, estamos muito animados com essa perspectiva e queremos poder atender os nossos clientes, principalmente aquele cliente no passado que é do HB20 para o Creta, a gente conseguia atender. Agora queremos conseguir atender também o cliente que vai do Creta para o Tucson, ou Tucson para algum outro sub nosso, ou no futuro para o Palisade. A gente apresentou para a imprensa, ou apresentamos o Ioniq, apresentamos Santa Fé, Elantra, vários produtos do nosso portfólio. Estamos avaliando as possibilidades, o potencial de mercado para cada um deles, e os que fizerem sentido nós vamos oferecer. Ricardo, você acompanha a indústria por muito tempo, também não queremos ter que um produto canibalize o outro, ou ter aqueles produtos que algumas vezes a gente chama de que algumas montadoras trazem um lote de 100, 150 e nunca mais importam. O nosso negócio é um negócio consistente de médio e longo prazo. Tá? Sim, e a ciência está em equilibrar, né, as novas ofertas com os legados de super sucesso. A gente vai falar sobre isso, mas antes, deixa eu aproveitar para lembrar aos nossos autoespectadores que vocês podem escrever suas sugestões de entrevistados para as próximas edições. Aqui embaixo nos comentários tem o link para você fazer a sua sugestão para nós. Não perca essa oportunidade de interação. Mas, voltando aqui ainda a falar sobre produtos, né? A gente aqui faz uma análise muito densa sobre as movimentações de mercado. A gente tem o Milad da Jato ajudando a gente com os veículos a combustão, 0 km. A gente tem o Enilson, que é presidente da Fenalta, né? Então analisa a gente fazer um mergulho profundo também no mercado de usados, que é o maior mercado de automóveis do país. E salta os olhos da gente aqui a performance excepcional do Creta entre as SUVs e do HB20 nos dois segmentos, novos e usados, né? E parabéns. E aqui você acredita esse belíssimo desempenho nas vendas, emendando com uma pergunta vinda da plateia. Se vocês planejam novidades nesses dois veículos. Vamos lá. A primeira parte é fácil, a segunda parte sobre novidades não é tão fácil responder essa, tá? Mas a correlação é o seguinte, por que a gente atribui sucesso dos veículos? Acho que primeiro de tudo é a mentalidade da empresa. A gente nunca esquece que a segunda maior compra, Ricardo, que a maioria das pessoas fazem na sua vida é um automóvel, tá? Então, trabalhamos para não decepcionar os nossos clientes nesse sentido, tanto no produto quanto na experiência. No produto, somos uma das pouquíssimas montadoras que 100% da produção diária é testada numa pista de testes de 2,8 km. Essa pista de teste tem mais de 10 simulações, são 2,8 km que você pega coisinhas que quando o veículo sai do final da linha parece estar ok, mas depois você escuta uma trepidaçãozinha, um barulhinho, você percebe que um plugzinho não foi conectado perfeitamente. Então, isso é um diferencial forte da nossa marca, número 1. Número 2, a garantia. Nós fomos basicamente a primeira das grandes montadoras ofereceu uma garantia de 5 anos no país, isso foi inédito em 2012, é uma verdadeira garantia, ela vai com o veículo, não é com o proprietário. Você compra o carro, Ricardo, você me vende o carro depois de 2, 3 anos, o carro continua com a mesma garantia de 5 anos. Vamos dizer, o custo-benefício, tentamos oferecer aos clientes aquilo que eles desejam. Vou dar um exemplo, quando o HB20 foi lançado em final de 2012, se a pessoa estava comprando um carro, vamos dizer, no segmento de entrada, ar-condicionado era opcional, vidro elétrico era opcional, direção hidráulica era opcional. A gente acabou com isso, o HB20 rapidamente se tornou sucesso porque já vinha com tudo isso e além antecipava normas de ABS e outras normas que iriam a serem colocadas em prática meses, um ano depois. Então acho que o sucesso é foco no cliente como um todo, a sua experiência na loja. Nós temos um padrão GDSI, que são as lojas com o mais recente padrão mundial, onde a gente quer receber não só o cliente, mas a família completa do cliente e levamos isso a um ponto adicional. No Brasil, o Brasil é um dos maiores mercados de pet do mundo. O último número antes da pandemia colocou o Brasil em segundo lugar. Então, os pets são bem-vindos às nossas concessionárias. A última coisa que eu quero é que um cliente nosso está andando com seu pet, seu cachorro, no fim de semana, e se sinta constrangido em entrar na nossa loja. Então, nesse sentido, a gente pensa na experiência, o produto que eu já comentei, e o respaldo da montadora com relação à garantia. A gente acredita no que faz e sabemos que fazemos com, vamos dizer, amor e carinho. Se você me permite um complemento, né, da minha pessoa mesmo, né, um olhar externo, que eu acho assim que é um elemento que certamente faz parte do sucesso de vocês, é esse olhar mais abrangente, 360 graus e refinado sobre a jornada completa do consumidor. Isso
leva para vocês um diferencial que eu não tenho dúvida que os potenciais consumidores dos serviços e produtos de mobilidade aqui no Brasil certamente levam em consideração nas suas escolhas. Aliás, eu queria te fazer uma pergunta um pouco nessa linha, né? Um outro tema que tem sido nosso campeão de pedidos aqui da nossa audiência de respeito a embarque de tecnologia na nossa indústria, né? Buscando sempre melhorar a experiência do consumidor, se a gente está falando de produto, de acessório, de processo de venda, de pós-venda, enfim, todo o ciclo de relacionamento com eles, né? Nessa linha, me chamou a atenção que vocês acabaram de anunciar uma parceria com a Amazon para criar o que vocês chamam de Brand Space, inicialmente lá na Alemanha. Talvez possa ser uma boa oportunidade, não sei se vai poder falar, mas me cabe aqui perguntar, para você explicar para os nossos espectadores o que significa o Brand Space e se já existem planos de trazê-lo para o Brasil. Ok. O Brand Space, a parceria com a Amazon é uma parceria bem interessante. Ela junta os pontos fortes de duas marcas e duas empresas. As pessoas confiam na Amazon e ela tem, vamos dizer, um marketplace enorme. Então, o Brand Space da Hyundai funciona da seguinte forma. O cliente que está na Alemanha, dentro da Amazon, vê pop-up ads, até aí simples, poderia acontecer em qualquer portal do país, mas tem interesse, o cliente dentro do ecossistema da Amazon consegue já ver vídeos dos nossos produtos, não para aí, consegue informações a respeito dos nossos produtos, marcar visita e test drive dos nossos produtos. Então, quase um one-stop shopping. O cliente pode estar procurando um livro, um aparelho eletrônico, qualquer outro item, seja um item de $5 ou um item de $2.000, e no meio desse processo, ele ou ela tem a oportunidade de experimentar os nossos veículos de uma forma virtual e já agendar, fazer uma conexão com os nossos revendedores, nossos concessionários. Então, esse é o Brand Space que a Hyundai desenvolveu, uma parceria inédita. A Hyundai foi a primeira montadora a anunciar isso com a Amazon. Estamos começando na Alemanha e avaliando e aprendendo primeiro nessa primeira etapa. Ainda não temos planos definidos para fazer isso no Brasil. Bom, mas no mínimo, a nossa audiência aqui já pode esperar que tem coisa boa a caminho aí. Está só sendo aperfeiçoada. Vamos lá, outra coisa interessante. Deixa eu comentar. Oi? Sim, desculpa, Ricardo. Não, pode falar, pode falar. Não, algo que eu esqueci de comentar. Você me tinha perguntado, aqui a gente atribui, vamos dizer, os números de venda do HB20, do Creta. Acho que um ponto que diferencia a Hyundai também de todas as outras montadoras estabelecidas no país é o seguinte: desde que a gente começou a operar a nossa fábrica, final de 2012, nós nunca tivemos uma greve na fábrica, não precisamos fazer PDV, não precisamos fazer programa de layoff, ou seja, a montadora tem um ótimo relacionamento e respeito com os seus colaboradores, e acho que isso também termina refletindo na qualidade. Não há um mal-estar dentro da equipe que leve a problemas de qualidade, etc. Então, acho que era um diferencial importante da Hyundai versus outras montadoras. Você, inclusive, reforçou um gancho para eu fazer a nossa última pergunta aqui. Na verdade, já é uma tradição do nosso programa solicitar aos nossos entrevistados que deem dicas profissionais para a plateia. Como eu mencionei, a grande maioria dela é composta por jovens, né, que buscam construir uma jornada tão bem sucedida como a sua, por exemplo, né? Inclusive, como reflexo dessa rodada de investimentos que a gente falou, eu li que vocês têm uma previsão de contratar algo em torno de 100 engenheiros. Então, talvez fosse uma oportunidade bem interessante de ouvir de você, pelo menos 3 aspectos que vocês mais valorizam nos seus processos de captação de talentos. Eu acho que é o seguinte, quais dicas eu daria para alguém querendo começar na indústria ou que está já, no início da indústria? Fazer coisas diferentes, tá? Muitas pessoas pensam que a forma de subir na empresa ou nas empresas é seguir uma forma, vamos dizer, sempre dentro da mesma área. Aqui acho que a primeira coisa que eu falo, façam coisas diferentes, experimentem, principalmente quando você é jovem, você tem a possibilidade de arriscar, tentar uma área diferente, etc. Eu trabalhei, hoje sou responsável pela área comercial, mas além da área comercial, marketing, estive em pós-vendas, estive na área financeira, estive na área de novos negócios, então acho que é importante a pessoa tentar passar pelo número maior possível de áreas diferentes, porque termina proporcionando e colocando dentro da pessoa uma visão holística do negócio. As montadoras, tradicionalmente, muitas delas operam em silos, ou seja, as áreas muito divididas. Então, quando uma pessoa passa por uma série de áreas, começa a ter a visão e entender como que o seu colega da área financeira, o seu colega da área jurídica, o seu colega da área de compliance pensa.
para chegar de uma forma construtiva a um consenso. Porque é muito fácil, se a área de produção não me entrega um dos carros que a gente solicitou, eu querer reclamar, brigar, etc. Mas, mas se a gente enxerga as coisas como o pessoal da área de produção está enxergando, tiveram problemas de fornecimento, etc., ou problemas climáticos, etc. Então, acho que cria um clima mais construtivo, isso permite a pessoa entregar melhores resultados, ter melhores relacionamentos dentro da empresa, respeitando a todos. Então, acho que essa seria a primeira dica. A segunda é sempre tentar fazer aquilo como se o negócio fosse dele ou dela. Seguinte, não sentir que é mais apenas uma pessoa, mas pensar, eu posso fazer uma diferença, eu posso fazer algo diferente. Acho que esses 2 pontos falaria, e o inglês, que a língua internacional, são fundamentais. 3 coisas. Não seguir um caminho reto, ou seja, fazer muitas coisas diferentes. Empreendedorismo dentro de si. E terceiro, o inglês. Acho que essas seriam as 3 dicas que eu daria para não só para uma posição de engenharia, mas qualquer posição na indústria hoje, tá? Bacana. Para mim é um pouco difícil ser independente nos meus comentários, né? Eu te conheço pessoalmente já há muitos anos, eu sei o quão humano você é, né? Sobre ser um profissional super destacado, espetacular, né? Bebe do sucesso, da qualidade de tudo que você faz, mas eu cheguei a mencionar um pouco antes, né? Esse cuidado que vocês têm com a pessoa, não só para dentro dos muros, mas para fora, né? O consumidor, eu falei naquele olhar 360, refinado, sobre todas as etapas da jornada do consumidor, isso acaba fazendo certamente uma diferença gigante, né? E isso transborda em qualquer conversa com você, por mais que possa ser uma cultura Hyundai, né? Você está sempre impregnando ali com o teu DNA no desenvolvimento da marca e da relação com seus consumidores. Eu fico super feliz, né, porque eu sempre digo que um dos objetivos do Papo de Garagem aqui é preencher uma lacuna, né? Eu sou um crítico no sentido positivo da coisa de que a indústria em si ela tem poucos canais para falar com os consumidores. Então, o desenvolvimento do Papo de Garagem foi um pouco nessa linha, de tentar preencher essa lacuna. E ela fica muito mais evidente, né, nessa missão, quando a gente entrevista pessoas como você, que tem essa questão humana super destacada. Eu acho que a gente acabou de fazer aqui uma entrevista incrível, não tem a menor dúvida. Os nossos autoespectadores estão super felizes, super contentes com todo o conteúdo que você entregou para eles aqui. E da minha parte só resta agradecer imensamente a disponibilidade do seu tempo para estar aqui com a gente, entregar realmente esse conteúdo para eles. A gente falou muito de produto, a gente falou muito da relação entre montadores e seus consumidores, todo o carinho, toda a atenção, todo o detalhamento que vocês empregam nas suas estratégias, e os nossos autoespectadores aqui certamente estão extremamente felizes. Eu reforço aqui o meu muito obrigado, e mais uma vez, né, a coincidência super feliz da gente ter conseguido viabilizar a tua vinda aqui para conversar com a gente no episódio que a gente está comemorando o nosso primeiro ano de aniversário e a superação de 150 mil visualizações, que é algo que, se tivessem contado lá no início, a gente jamais ia acreditar que fosse alcançável. Ricardo, o prazer é meu, parabéns, eu tenho um respeito muito, muito grande. Você é uma pessoa tranquila, humilde, mas um conhecimento brutal dentro de você, tá? Que adoro ficar tentando roubar um pouquinho, etc. Mas, parabéns pela iniciativa, as tuas palavras mexem comigo, porque realmente eu tento tratar os outros como eu gosto de ser tratado, e tanto você e eu lembramos quando começamos na indústria, se um gerente, um diretor, nem se fala um VP, nos cumprimentava, lembrava o nosso nome, como a gente ficava impressionado. Então acho que esses pequenos detalhes nunca podemos esquecer, e tratar os outros bem, tá? Mas, parabéns, e estamos sempre aqui à disposição, meu caro. Aqui também é toda sua. Um abraço forte, uma ótima semana. Abraço! Falando em agradecimentos, é importante lembrar que esse programa tem como patrocinadores a GWM do Brasil, Parafusos Continental, Veloy, Unidas, Jato Dynamics, e é apoiado por Abla e Fenalto. Ainda na linha dos agradecimentos, me dirijo a vocês, autoespectadores. Registro aqui a nossa profunda gratidão pela audiência fiel de vocês e pelas sugestões, elogios e críticas que vocês sempre encaminham para nós. Elas são fundamentais para continuarmos aperfeiçoando esse programa e entregarmos a qualidade de conteúdo que esperam de nós. Nesse momento, também cabe um agradecimento mais do que especial a toda a equipe de produção, que está sempre ativa por trás das câmeras para garantir a qualidade do programa, e, obviamente, os nossos parceiros de conteúdo, a Viviane Mansi, o Paulo Miguel, o Enilson Salles e o Milad Calume. Todos são parte da nossa história, e o show de vocês é uma parcela importante dos resultados que alcançamos nesse primeiro ano.
E por fim, mas não menos importante, gostaria de fazer um agradecimento público ao meu parceiro Márcio Stefani, que nem pestanejou para aceitar o meu convite de participar do Papo de Garagem quando eu apresentei o projeto ainda na etapa conceitual. Eu fiquei muito honrado de tê-lo aqui ao meu lado durante todo esse primeiro ano no ar. O programa cresceu, passou a exigir muito mais dedicação e não houve como deixar de entender a necessidade do Márcio voltar a se doar integralmente à sua autodata. Márcio, meu muito obrigado e seguimos juntos, firmes na defesa de um ecossistema de mobilidade vencedor, tanto para a indústria quanto para os consumidores. Um abraço e até a próxima.